Cláudio Lana, hoje o presidente Jair Bolsonaro esteve com o ministro Pazuello, ministro da Saúde Eduardo Pazuello, ministro que está com quadro de Covid confirmado, em isolamento em casa. O presidente já teve a Covid-19, foi fazer uma visita ao funcionário dele e no bom e velho manda quem pode, obedece quem tem juízo, o ministro disse o seguinte. Talvez, com toda certeza, tu volta pro batente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Mas falaram até que estava brigado aqui. Olha, no meio militar é comum acontecer isso aqui. Olha só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Um manda, o outro obedece. Eu assinei o acordo ali para comprar a Coronavac, mas o chefe não gostou, a gente desfaz tudo, não tem problema. Ou não, né? O chefe mandou assinar e depois o chefe mandou desassinar. Porque se eu mando o chefe que manda... O chefe não mandou assinar. Isso é uma fantasia, como tem uma outra fantasia que foi difundida aí, é de que os militares não tinham gostado do... Imagina, tudo conversa mole, as pessoas não têm a quem perguntar. E aí, imagina uma notícia e bota lá, que os meios militares não gostaram, etc. Militar, minha gente, eu disse aqui no programa, disse também no jornal Gente, militar bate continência. Eu disse aqui, né? O ministro da Saúde teria pedido demissão se fosse qualquer outro ministro da Saúde. Se fosse o ministro da Saúde que chegou ao cargo por indicação política, alguém que tivesse projeto político e que não suportaria uma humilhação dessa que foi imposta pelo presidente ao ministro Eduardo Pazuello. É claro que foi uma humilhação. Mas a questão é que militar é obediente, ele bate continência, ele tem o princípio da hierarquia é um valor fundamental para militares, né? Eu conversei com fontes lá no Ministério da Saúde e havia um estado de perplexidade no dia em que o presidente fez aquela declaração dizendo que ia desfazer tudo, ia comprar vacina chinesa, não sei o que e tal. O clima era muito parecido com aquele que nós tivemos tanto na demissão do Mandetta quanto na demissão do Taishi. Aquele clima de que, olha, nessas condições o homem vai arrumar as gavetas, não é possível, etc. e tal, até que alguém me lembrou isso, alguém do Palácio do Planalto me lembrou isso. Olha, o Pazuello é general, é militar, ele bate continência, ele cumpre ordens, e é assim que funciona, né? Assim que funciona no meio militar, nos quartéis. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É exatamente o que o ministro confirmou hoje durante a visita ao presidente, uma visita do presidente Jair Bolsonaro. E exatamente esse o argumento, Cláudio Humberto, que eu concordo também, né? Eu e o Ineg tivemos inclusive essa discussão antes do jornal ontem. Ele não faria um acordo com um desafeto político do presidente Jair Bolsonaro sem consultá-lo. Ele é ministro da Saúde, mas ele é funcionário, entre aspas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Qual é o sentido de usar esse argumento para o cancelamento do acordo, mas não usar o mesmo argumento para dizer que ele fechou o acordo com o governador Dória com a anuência do presidente Jair Bolsonaro? Não vejo sentido, porque parece a mesma situação. Não acho que o ministro da Saúde, Pazuello, fecharia um acordo com o João Dória sem que o presidente Jair Bolsonaro tivesse sido avisado com antecedência. Mas tudo bem, eu acho que não muda nada da situação que a gente tem hoje, que é o problema, o embate político contaminando uma pauta que deveria ser prática, científica. Ainda bem que a Anvisa se manifestou dizendo que a vacina que estiver pronta é a vacina que vai chegar ao mercado e ponto final. A Anvisa faz uma análise técnica, isso é que é importante, e que vai garantir a qualidade, a eficácia, a eficiência de uma vacina quando ela chegar ao mercado. Não interessa de que país ela venha, né? O presidente tinha uma diretriz, que ele até repetia aqui, vou repetir pela terceira vez já, só esta semana. O presidente tinha uma diretriz e o ministro seguiu essa diretriz, ele mesmo disse isso há poucas semanas atrás, né? Disse que o que não importava a origem da vacina, importava que ela funcionasse. Foi exatamente o que ele disse. E aquilo virou, na cabeça do Pazuello, uma diretriz. Ele não precisava nem sequer perguntar ao Bolsonaro se poderia ou não sinalizar uma intenção de compra da vacina chinesa, né, uma vacina intermediada pelo governo de São Paulo. E foi o que ele fez. E aí, só que nesse meio tempo, isso acabou se transformando num acontecimento político, né? Na verdade, o que é que aconteceu? Fizeram uma festa
e esqueceram de convidar o dono da casa. Acabou que a festa, a grande figura da festa, a grande estrela dessa festa, foi o governador de São Paulo, o principal adversário dele. E foi aí quando a gente percebeu a questão político-eleitoral contaminando a cena da saúde, né? A população não merece isso, não merece aproveitamentos políticos, nem de um lado nem de outro. O governador foi um tanto quanto assodado nessa questão. Ele juntou os governadores todos, conseguiu a solidariedade de todos os governadores ali para pressionar o ministro, né? Foi uma atitude politicamente esperta, né? Deu certo, os governadores se associaram a essa pressão, só que faltou combinar com o zagueiro, com o dono da casa. E aí acabou dando no que deu, né? Mas eu continuo achando que, apesar disso, o que vai prevalecer é o interesse público. A vacina, seja qual for, todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa ficarão, por exemplo, portanto, ali pode-se dirigir ao guichê de pagamentos do Ministério da Saúde, que vai conseguir, né, o financiamento, ou, enfim, a compra, o negócio. O que importa mesmo é que tenha a vacina. A questão é que está todo mundo discutindo sobre uma vacina que ainda não existe, né? É uma vacina promissora, talvez a mais promissora, como tem dito o governador de São Paulo, mas não passa disso, né? No vacina mesmo não tem, está ainda em fase de testes, etc. e tal. Tomara que isso acabe logo e tenhamos a vacina e que prevaleça o interesse público e não o interesse político eleitoral.